As eleições te incomodam? Então vem comigo. Oi pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre as eleições que a gente vai ter esse ano. Não é segredo para ninguém que hoje em dia a gente vive um governo neoliberal, encabeçado pelo presidente Lula. E isso pode ser demonstrado de várias formas. A gente teve a não reestatização das refinarias que o governo Bolsonaro privatizou. A gente não avançou com a reforma agrária da forma que foi prometido. Isso quem está dizendo não sou eu, é o próprio MST, a própria diretoria do MST. E pautas importantes para a esquerda, como o fim da escala 6x1, só aparecem na pauta do governo em ano eleitoral, em um movimento bem claro para conseguir angariar votos para a reeleição desse governo Lula. Mas como a gente responde a isso? Existe um lema anarquista muito famoso que é não vote, lute, que parte da ideia de que o voto não traz transformação real na sociedade, só a luta organizada, os movimentos sociais nas ruas são capazes de trazer uma mudança real. E eu acredito nisso fortemente. Você teve grandes anarquistas que falaram sobre a questão do voto, como a Lucy Parsons, que falou sobre a inutilidade do voto e que se o voto fosse realmente capaz de mudar alguma coisa no sistema capitalista, ele seria proibido. Lucy Parsons, que foi a esposa de Albert Parsons, que foi um dos mártires de Chicago, cuja morte inspirou a criação do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Mas eu acredito que hoje em dia o voto serve como uma estratégia de você escolher quem será o seu inimigo. Porque o governo que existir estará contra a classe trabalhadora. Então o que a gente pode fazer é decidir qual governo contra a classe trabalhadora a gente quer enfrentar. A gente quer enfrentar um governo liberal, como é o governo Lula, ou a gente quer enfrentar um governo fascista, como seria um governo do Flávio Bolsonaro? E eu acho que a resposta é muito clara. É sempre melhor a gente enfrentar um liberal do que um fascista. O fascismo, inclusive, ele deve ser derrotado em todos os frontes possíveis. Ele deve ser derrotado na mente das pessoas, ele deve ser derrotado nas urnas, ele deve ser derrotado nas ruas. De todas as formas possíveis, o fascismo deve ser derrotado. E eu acredito que eleitoralmente também é importante fazer isso. Até porque, historicamente, o fascismo sempre ascendeu aos governos através das eleições democráticas. Nunca foi através de golpes de Estado ou revoltas fascistas. Foram as urnas que colocaram o fascismo no poder. Foram as urnas que colocaram o Bolsonaro no poder. E agora a gente precisa derrotar eles novamente nas urnas nesse ano. Por mais que um governo liberal não seja bom para a classe trabalhadora, eu acho que não é justo a gente comparar governos que causaram a morte de mais de 700 mil pessoas no Brasil durante a pandemia, como foi o governo Bolsonaro, com o governo Lula, que é um governo entreguista, liberal, de mãos dadas com a classe bancária e com os grandes latifundiários, mas que não tem o objetivo de exterminar parte da população. E a real forma de fazer reivindicações para o governo é através das ações de rua. Por isso, os indígenas deram uma aula sobre movimentos sociais, com a movimentação que eles fizeram contra a dragagem do rio Patajós, com as ocupações que eles fizeram, com os bloqueios de estradas e como eles não arredaram o pé, mesmo o governo chamando para negociações que envolveriam claramente apenas fazer eles abandonarem as pautas deles. Eles não arredaram o pé, eles lutaram, eles invadiram a sede da Cargill e não desistiram até que eles obtivessem a vitória, até que eles obtivessem a revogação do decreto que o governo Lula fez de dragagem do rio Tapajós. Então, o meu convite para você é que nesse ano você se organize politicamente. Você participe de sua associação de bairro, você participe do seu sindicato, você participe da sua associação estudantil. E se você não sabe onde se organizar, eu te convido para se organizar junto comigo na FOB, a Federação de Organizações de Base. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo, mas a FOB é uma organização de caráter libertário que acredita na força da classe trabalhadora para trazer mudanças reais para a nossa sociedade, para trazer mudanças reais para a nossa vida. Então eu convido você a se organizar politicamente, a não achar que o seu voto vai resolver as coisas simplesmente e deixar para votar novamente daqui 2, 4 anos e achar que isso é fazer política, porque fazer política é estar nas ruas, fazer política é construir comunidades, fazer política é construir laços de apoio mútuo entre as pessoas. E eu convido você a pensar sobre isso e a participar desse processo esse ano. Seja na FOB, seja em alguma outra organização da sua escolha, mas engaje-se politicamente, engaje-se na luta. Hoje o vídeo era sobre isso, era para trazer essa reflexão de que a gente está no ano eleitoral e isso não quer dizer que as coisas vão mudar daqui para frente, porque a gente vai eleger um novo governo, mas que a gente tem a força nas nossas mãos, a gente tem a capacidade de mudança nas nossas mãos. A gente só precisa colocar elas na rua, a gente só precisa organizar elas, organizar o nosso ódio, organizar a nossa revolta em prol da classe trabalhadora, que somos todos nós no final das contas. Então é isso, pessoal. Tchau.